né? Eu vou dar agora as dicas preciosas para você aprender, aumentar e, mais importante que tudo isso, reter este vocabulário, ok? So you're gonna learn, increase, yeah, and keep. Right? This vocabulary. Tip number 1 is read and listen a lot. Exatamente. Read and listen a lot. Então você precisa ler e ouvir bastante. Porque quanto mais você se expor ao idioma, mais familiarizado você vai ficar com as estruturas, com o vocabulário, com a pronúncia das palavras. Então, olha só. Mas eu não gosto de ler. Gente, você pode ler qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Se por acaso, né, eu tenho aqui uma sugestão de você ler esses livrinhos aqui, ó, que são os graded books. Graded books, ou também eles chamam de guided books. Isso aqui é a literatura clássica, que foi condensada e foi dividida de acordo com níveis. Então, olha só, um livrinho bem leve, bem light, que tem algumas fotos que vão facilitar o seu entendimento. Você também pode ler blogs de assuntos do seu interesse, certo? Você pode ler algumas matérias a respeito do seu trabalho, né? Então, leia qualquer tipo de coisa e ouça, se exponha mais. Você também não precisa ser só coisa chata, aquele estudo formal. Você pode ouvir música, né? Você pode assistir e ouvir lá os seus vídeos lá no YouTube dos seus assuntos favoritos. Sabe aqueles TED Talks, né? São separados por assunto. Então, descubra um assunto que você gosta. Participe de algum fórum do seu assunto de interesse e tente, né? Escolha um que você já domine um pouco o assunto, porque aí você vai poder contribuir. Você encontra alguém que você possa ajudar. E aí você vai criar mais relacionamentos e vai poder melhorar o seu inglês. Então, essa é my tip number 1. Read and listen a lot. Tip number 2, use it or lose it. Again, use it or lose it. Não adianta nada você aprender vocabulário, porque isso vai te demandar tempo, esforço e dedicação. Mas se você não usá-lo, você vai acabar perdendo. Então, foque em aumentar o seu vocabulário das coisas que são importantes para você, da comunicação do dia a dia de todos nós, certo? Das coisas que você precisa para o seu trabalho. Porque senão, você vai ser waste of time, né? Você vai empregar tempo e energia e não vai acabar tendo resultados. Porque se você não usar, você vai perder. Use it or lose it. Certo? Então, seu cérebro precisa entender que isso é importante para você, para ele poder reter aquela informação. Agora, se você usa, aprende uma única vez e nunca mais usa, vai ficar lá perdido, lá no seu departamento lá de conhecimento passivo. Então, é importante que você ative esse conhecimento. Use it or lose it. So, use it, not to lose it. Ok? Muito bem. Tip number 3. Tip number 3. Learn new words in context. Isso é muito importante, sabe? Você não tem que ficar fazendo lista de palavras. Não, isso não funciona. Por que eu decidi, né, começar a fazer esse trabalho com a Bíblia? Você quer ser fluente em inglês? Deixa as histórias da Bíblia te ajudar, principalmente os alunos mais iniciantes. Sabe por quê? O contexto das histórias bíblicas, já tão conhecidas de todos nós, vai te ajudar a reter a informação. Então, learn new words in context. Né? Então, quando você estiver lá assistindo as suas séries favoritas,
escutando alguma música, ou lendo alguma matéria, e você se deparou com uma palavra que você achou interessante, ou uma frase. Falei, poxa, importante, eu gostaria de reter, aprender essa frase, mas aprender a usá-la, porque eu vou poder usar naquela reunião, vou poder discorrer sobre o meu trabalho. Então, o que você vai fazer? Você tem que ter um caderno de vocabulário para você colocar as coisas que são importantes. E lá você vai anotar, certo? Esse vocabulário ou essa frase, né? E aí você vai colocar o meaning, o significado, coloca ali a tradução, certo? Para você reter. Quando a gente escreve, a gente retém mais. E aí, você precisa entender como este vocabulário, como essa frase, ela é usada no dia a dia. Então, você vai colocar pelo menos 3 exemplos, certo? 3 maneiras diferentes como você poderia usar aquele vocabulário. Isso vai te ajudar a reter o vocabulário, ok? So, learn the new words in context. Tip number 4. Just a second, okay? Tip number 4 is visualize it and make it personal. Visualize it and make it personal. Porque quando a gente visualiza aqui, sabe quando você tem um projeto, tem um sonho, você quer comprar uma casa, sabe? Uma casa nova, aí a gente começa, nasce aqui, né? A gente começa a visualizar da maneira que você quer, o tamanho, né? Quantos cômodos. Então começa, essa visualização é muito poderosa. And make it personal. Quando você for colocar aqueles 3 exemplos daquele vocabulário que você está aprendendo, então não pegue exemplos quaisquer que não tenham muito a ver com você. Não, você vai personalizar. Você vai lá buscar os exemplos, mas aí você vai adaptar aqueles exemplos para você, para o seu dia a dia. Como você poderia utilizar aquilo no seu dia a dia. Então, tem que ser meaningful, tem que fazer sentido para você. Isso vai ajudar muito com que você não só aumente, mas retenha esse vocabulário, ok? Muito bem. Tip number 5 is repetition makes perfect. Repetition makes perfect. A gente não fala que, como é que é? A prática leva à perfeição? Practice makes perfect. E repetition also makes perfect. Não só a prática, mas como a repetição vai levá-lo à perfeição. Né? A gente acaba de sair dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não é mesmo? Vocês conseguem imaginar quantas vezes aqueles atletas de alto rendimento praticaram e repetiram aqueles movimentos? Com o inglês é a mesma coisa, né? Você precisa de prática e de repetição. So repetition makes perfect. E a ciência diz que se você repetir o vocabulário, se você utilizar entre 4 e 5 vezes, right? Between 4 and 5 times, né? Isso você vai conseguir estocar aquele vocabulário, aquela frase, sabe aonde? Na sua memória de longo prazo. So your long-term memory, you're going to keep it here, yeah? Not passive, but here. It's going to be in your active vocabulary for you to use it whenever you need. Por quê? Use it or lose it. Se você não usar, você vai perder. Então, esse tipo de trabalho é muito importante, ok? E olha só, eu quero abordar um assunto sobre vocabulário que eu falei em algumas lives atrás. Olha aqui, ó. Learning new words and using new words are 2 completely different things. Again, learning new words and using new words
are two completely different things. Então, o que eu estou dizendo? Aprender novas palavras e usar novas palavras são duas coisas completamente diferentes, certo? Completamente diferentes. Porque se você não usar, você vai perder, certo? Então, olha só. Eu vou, mais uma vez aqui, marcar aqui aquilo que eu fiz outro dia com vocês, certo? Porque o que acontece? Vocês, alunos, que já estudam há tanto tempo, mas ainda não atingiram a fluência, certo? Então, por quê? Porque na hora que vocês vão se comunicar, vocês não têm vocabulário suficiente. E também, às vezes, se você estiver escutando um nativo, vocês têm uma certa dificuldade com a pronúncia. Por isso que eu fiz diversas lives só em cima dos sons da língua inglesa. Hoje é vocabulário. Então, lembra só o que eu fiz com vocês outro dia. Muito importante, né? Então, vocês já têm bastante vocabulário. O problema é que a maioria desse vocabulário, ele está lá naquela memória perdida, está tudo passivo. Porque vocês foram tendo input, recebendo, não foi utilizando e aquilo foi sendo jogado lá para trás. Então, a ideia agora é vocês ativarem esse vocabulário. Não é mesmo, Ana Maria? Ativarem esse vocabulário. Essa aqui é a chave. Então, olha só. Outro dia eu mostrei isso aqui para vocês, né? De repente, esse aqui é o seu, é o vocabulário que você conhece, tá? Representado por essa bola aqui. Isso é tudo que você conhece, seja ativo ou passivo. Só que o que acontece, vocês que ainda estão estudando e ainda não têm muita chance de praticar, né? Talvez vocês só estejam utilizando realmente de maneira eficiente parte deste vocabulário todo que vocês conhecem, né? Então, aqui, talvez seja o seu vocabulário ativo. Então, essa pequena bola, né? Dentro dessa grande bola, que é tudo que você sabe de vocabulário, essa pequena bola no centro é o seu conhecimento ativo. Só que o que acontece? Vocês ficam tão preocupados em aumentar o seu vocabulário. Essa aqui é uma dica preciosa. Por quê? Aprender novas palavras é diferente de usar novas palavras, né? Então não adianta vocês só acumularem conhecimento sem ativá-lo, sem saber como usá-lo no dia a dia, sem colocar em prática. Porque o problema é o seguinte, que vocês, ao invés de ativarem esse conhecimento que vocês já têm, vocês estão muito preocupados em aumentar ainda mais o vocabulário, certo? Então, dentro dessa grande esfera, onde está o seu vocabulário, vocês estão tentando aumentar ainda mais, ó. Aumentar ainda mais. Só que é o seguinte, aí que tá, vocês estão acumulando mais conhecimento passivo. Então, a ideia, vocês precisam utilizar esse vocabulário para ativá-lo, certo? E depois de vocês usarem durante 4 ou 5 vezes, vocês vão internalizar isso. Vai passar a ser natural. Então, ao invés de vocês se preocuparem em aumentar ainda mais, expandir, eu gostaria que vocês trabalhassem aqui dentro desse vocabulário que vocês já conhecem, ok? Então, essa pequena bola vocês já dominam, certo? Vocês utilizam no seu dia a dia. Então, nós vamos trabalhar agora nessas áreas meio cinzas. Por que é cinza? Não é preto nem branco, né? Nem é aquilo que você nunca ouviu falar, não, já ouviu falar, mas vocês não sabem usar, vocês não dominam, entendeu? E toda vez que você quer comunicar e precisa desse vocabulário, vocês ficam ali, a fluência, né? Quebra o flow da sua comunicação porque você não lembra. Então, nós vamos trabalhar onde? Nessas áreas cinzas aqui. Você vai trabalhar dentro desse vocabulário passivo que está todo aqui para vocês ativarem. Por quê? Use it or lose it. Se vocês não usarem, vocês vão perder. Então, eu quero que vocês façam este trabalho
dentro dessas áreas cinzas. É aqui que eu quero que vocês trabalhem, ativando essas áreas aqui do seu cérebro, entendeu? Porque a partir do momento que essas áreas aqui tiverem ativadas, vocês dominarem isso, vocês tiverem incorporado isso no seu vocabulário do dia a dia, aí sim vocês vão aqui fora dessa grande área e expandir cada vez mais este vocabulário. Então essa é a minha dica de ouro do dia, ok?